O sol de meio-dia castigava o asfalto de Goiânia naquela quarta-feira de outubro. Leonardo Costa Gonçalves, o famoso cantor sertanejo conhecido apenas como Leonardo, estava sentado no banco de trás de sua caminhonete preta de vidros escuros, ar-condicionado no máximo. Vestia uma camisa azul clara, óculos escuros e checava mensagens no celular enquanto seu motorista, Tião, um senhor de meia-idade que o acompanhava há mais de 15 anos, dirigia com tranquilidade. Tião, lembra de passar na loja de instrumentos depois da entrevista? Preciso de cordas novas para o violão, comentou Leonardo, sem tirar os olhos da tela do celular. Pode deixar, patrão. A entrevista é às 2. Dá tempo tranquilo, respondeu Tião, ajustando o retrovisor. Leonardo suspirou profundamente. Aos 61 anos, ainda mantinha uma agenda intensa de shows, gravações e compromissos. A música sertaneja corria em suas veias desde os tempos da dupla com seu irmão Leandro, que falecera em 1998. A dor daquela perda nunca o abandonou completamente, mas aprendeu a transformá-la em combustível para sua carreira solo, que já durava mais de 2 décadas. O trânsito começou a ficar lento na Avenida 85, uma das principais vias da capital goiana. Era comum naquele horário, com pessoas voltando do almoço para seus trabalhos. A caminhonete parou completamente diante de um sinal vermelho. Esse trânsito tá cada dia pior, reclamou Tião, tamborilando os dedos no volante. Leonardo guardou o celular no bolso e olhou pela janela, observando a vida que pulsava na cidade. Foi então que notou, no canteiro central próximo ao farol, 2 meninas que não deviam ter mais que 13 anos. Estavam com roupas simples, uma segurando um violão desgastado pelo tempo e a outra com uma pequena caixa de som improvisada. Cantavam uma música que Leonardo reconheceu imediatamente. Pense em Mim, um dos maiores sucessos que gravara com seu irmão. As vozes das meninas, mesmo competindo com o barulho dos carros e o calor abafado, tinham uma harmonia surpreendente. A mais alta, de cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, tocava o violão com destreza impressionante para sua idade. A menor, de tranças longas, cantava com uma potência que não combinava com seu tamanho franzino. Leonardo abaixou um pouco o vidro para ouvir melhor. As pessoas passavam apressadas, alguns motoristas buzinavam irritados, outros jogavam algumas moedas em uma caixinha de papelão à frente das meninas, mas poucos realmente paravam para escutar. Tião, você tá ouvindo isso? Perguntou Leonardo, sem desviar o olhar das meninas. Sim, patrão. Cantam bem as pequenas, né? Todo dia tem alguém se apresentando nesse farol, respondeu Tião, acostumado com a rotina da cidade. Leonardo continuou observando. As meninas cantavam não apenas com as vozes, mas com os olhos, com os corpos, com a alma. Havia ali uma verdade que muitas vezes se perdia nos grandes palcos, nos estúdios de gravação, nas produções milionárias. Elas me lembram eu e Leandro quando começamos, murmurou Leonardo, mais para si mesmo que para Tião. O sinal abriu, mas Leonardo não deu ordem para que Tião avançasse. Seu olhar estava fixo nas meninas, que agora iniciavam outra canção. Eu Juro, outro clássico da dupla Leandro em Leonardo. Patrão, podemos seguir? Perguntou Tião, notando que os carros atrás começavam a buzinar. Leonardo não respondeu de imediato. Havia algo naquelas meninas, naquela música simples e verdadeira, que o transportou para o passado, para os tempos em que ele e o irmão cantavam em bares pequenos, em festas de família, sonhando com um futuro que parecia distante demais. Não, Tião, encosta ali, disse finalmente, apontando para uma vaga próxima à calçada. O suor escorria pelas testas de Aninha e Juliana enquanto elas continuavam a cantar sob o sol forte de Goiânia. Já estavam ali há quase 3 horas, desde que saíram da escola, e a caixinha de papelão tinha apenas algumas moedas. Não era muito, mas para elas significava ajudar em casa e, talvez, economizar para um dia terem um violão melhor ou um microfone de verdade.
Vamos fazer mais uma e depois descansamos um pouco, disse Aninha, a mais alta, ajustando a posição do violão gasto que havia sido de seu avô. Juliana concordou com a cabeça, limpando o suor com a manga da camiseta. Seus olhos escuros brilhavam com determinação, mesmo depois de horas cantando sob o calor intenso. Elas não perceberam a caminhonete preta que estacionou ali perto, nem o homem de óculos escuros que saiu do veículo e caminhou lentamente em sua direção. Estavam concentradas demais na música, em acertar os acordes, em fazer as vozes combinarem perfeitamente. Leonardo parou a alguns metros de distância, apenas observando. Tirou os óculos escuros e guardou-os no bolso da camisa. Havia algo magnético naquelas meninas, uma pureza artística que muitos músicos perdiam ao longo da carreira. Ele sabia bem disso, pois já tinha visto acontecer com colegas de profissão e lutava diariamente para que não acontecesse com ele. As pessoas continuavam passando, algumas agora notando a presença do famoso cantor parado ali, olhando fixamente para as meninas. Começaram a se aglomerar, apontando, cochichando, tirando fotos com celulares. Aninha e Juliana terminaram a música e fizeram uma pequena reverência para o escasso público que as aplaudia. Foi então que Juliana notou a pequena multidão se formando e, no centro dela, um homem que lhe parecia estranhamente familiar. Annie, ela cutucou a amiga. Olha lá. Aninha olhou na direção indicada e seus olhos se arregalaram. Não era possível. Era ele mesmo? O Leonardo? O Leonardo de verdade? O cantor sorriu ao perceber que havia sido reconhecido e caminhou em direção às meninas, que agora estavam paralisadas, segurando seus instrumentos como se fossem escudos. Vocês cantam muito bem, disse Leonardo, com a voz grave e característica que o Brasil inteiro conhecia. Qual é o nome de vocês? Juliana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Aninha, um pouco mais recuperada do choque, conseguiu responder. Eu sou Ana Carolina, mas todo mundo me chama de Aninha. E essa é minha amiga Juliana. É um prazer conhecer vocês duas, respondeu Leonardo, estendendo a mão para cumprimentá-las. Há quanto tempo vocês cantam juntas? Desde os 8 anos, respondeu Aninha, enquanto Juliana continuava muda. A gente canta na igreja, em festas da escola e aqui nos faróis quando dá. Leonardo assentiu, impressionado. E como vocês aprenderam a cantar assim? Vocês fazem aulas? Aninha balançou a cabeça negativamente. A gente aprende ouvindo mesmo. Meu avô me ensinou os primeiros acordes no violão antes de falecer e depois fui aprendendo sozinha, vendo vídeos na internet. Ju tem o ouvido bom, pega as melodias rapidinho. O trânsito ao redor havia praticamente parado. Motoristas e pedestres observavam a cena inusitada. O famoso Leonardo conversando com 2 meninas que cantavam no farol. Celulares gravavam o momento, e o burburinho crescia a cada instante. E vocês conhecem muitas músicas minhas? Perguntou Leonardo, genuinamente curioso. Juliana finalmente encontrou sua voz. Conhecemos todas, exclamou com entusiasmo. Minha mãe é sua fã número 1. Ela tem todos os CDs, até os antigos, da época do Leandro. Um sorriso melancólico passou pelo rosto de Leonardo ao ouvir o nome do irmão. Mesmo após tantos anos, ainda era uma ferida que nunca cicatrizava completamente. E se vocês sabem, entre tapas e beijos? Perguntou ele. As meninas se entreolharam e sorriram. Claro que sabiam. Era uma das favoritas que sempre rendia boas gorjetas nos faróis. Sabemos sim, respondeu Aninha, já posicionando os dedos para os primeiros acordes. Leonardo então fez algo que ninguém esperava. Olhou para Tião, que observava tudo de perto, e fez um gesto pedindo o próprio violão, que sempre carregava na caminhonete. Tião rapidamente entendeu e foi buscar o instrumento. A multidão, que já era considerável, ficou ainda mais agitada. Seria possível? Leonardo iria cantar ali, no meio da rua, com 2 meninas desconhecidas?
Quando Tião voltou com o violão, um Takamine impecável, que contrastava fortemente com o instrumento gasto de Aninha, o burburinho na avenida já era ensurdecedor. Carros paravam no meio da pista, ignorando o sinal que já havia aberto e fechado várias vezes. Pessoas desciam de ônibus e se aproximavam para ver o que estava acontecendo. Lojistas saíam de seus estabelecimentos, curiosos com a aglomeração repentina. Leonardo pegou o violão e se sentou em um pequeno muro ao lado das meninas. Ajustou as cordas rapidamente e olhou para elas. "Vocês conhecem o tom que eu canto?" perguntou. Aninha fez que sim com a cabeça, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Seus dedos tremiam levemente enquanto posicionava os dedos para o acorde inicial. 1, 2, 3, contou Leonardo. E então as primeiras notas de Entre Tapas e Beijos preencheram o ar. Leonardo começou a cantar, sua voz potente e inconfundível, fazendo as pessoas ao redor se arrepiarem. Aninha acompanhava no violão, surpreendentemente segura, enquanto Juliana, após alguns compassos de hesitação, juntou sua voz à dele. Foi mágico. As vozes se encaixavam perfeitamente, como se tivessem ensaiado por anos. Juliana, agora livre do nervosismo inicial, revelava um timbre surpreendentemente maduro para sua idade. Aninha mantinha o ritmo com precisão, vez ou outra trocando olhares cúmplices com Leonardo, que sorria enquanto cantava. Pessoas começaram a filmar com seus celulares. Algumas choravam, outras cantavam junto. O trânsito estava completamente parado, mas ninguém buzinava ou reclamava. Era como se o tempo tivesse congelado naquele pedaço de Goiânia, onde um dos maiores ícones da música sertaneja cantava com duas meninas desconhecidas no meio da rua. Ao terminarem a música, uma explosão de aplausos tomou conta do local. Leonardo, visivelmente emocionado, abraçou as meninas. "Vocês são incríveis", disse ele. "Onde estão seus pais?" Aninha explicou que a mãe dela trabalhava como diarista em um bairro próximo e a mãe de Juliana era caixa de supermercado. Elas costumavam cantar nos faróis depois da escola para ajudar nas despesas de casa. Leonardo assentiu, pensativo. Ele mesmo vinha de uma infância pobre, sabia o que era lutar desde cedo. Olhou para a pequena caixinha de papelão com algumas moedas e tomou uma decisão. "Vocês topariam cantar mais uma música comigo?" perguntou. "Mas dessa vez, vamos fazer algo diferente." As meninas concordaram imediatamente. Leonardo chamou Tião, cochichou algo em seu ouvido e o motorista saiu rapidamente em direção à caminhonete. "Enquanto esperamos o Tião, que tal vocês escolherem a próxima música?" sugeriu Leonardo. Aninha e Juliana se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre elas. Finalmente, Juliana falou: "A gente pode cantar Talismã? É a música preferida da minha mãe." Leonardo sorriu. E Talismã era uma canção especial para ele também, uma das últimas que gravara com Leandro antes de seu falecimento. "Ótima escolha", respondeu. Tião voltou rapidamente, trazendo consigo um pequeno objeto que entregou a Leonardo. O cantor agradeceu com um aceno de cabeça e voltou sua atenção para as meninas. "Antes de começarmos, quero fazer uma coisa", disse ele, segurando o objeto que Tião havia trazido. Era um smartphone novinho. "Vamos transmitir ao vivo nas minhas redes sociais. Vocês topam?" Os olhos das meninas brilharam. Cantar com Leonardo já era um sonho. Fazer isso para milhões de seguidores era algo além da imaginação. "Sim!" exclamaram em uníssono. Leonardo entregou o telefone para Tião, que posicionou-se a alguns metros de distância para capturar bem a cena. Em poucos minutos, milhares de pessoas já estavam conectadas à transmissão ao vivo, comentando freneticamente sobre quem seriam aquelas meninas cantando com o ídolo. "Boa tarde a todos que estão nos assistindo", começou Leonardo, falando para a câmera. "Estou aqui em Goiânia com duas talentos impressionantes que encontrei cantando num farol. Essa é a Aninha." Ele apontou para a menina com o violão.
E essa é Juliana. Elas vão cantar Talismã comigo agora. E mais uma vez, a música tomou conta da avenida. Leonardo cantava, olhando ora para as meninas, ora para a câmera, compartilhando aquele momento único com seus fãs de todo o Brasil. A performance foi ainda mais emocionante que a anterior, com Juliana ganhando confiança e mostrando todo o seu potencial vocal. Enquanto cantavam, o número de espectadores na live subia vertiginosamente. Comentários entusiasmados apareciam sem parar. Que vozes maravilhosas! São verdadeiras estrelas. Leonardo descobrindo novos talentos. Emocionante demais. Ao final da música, os aplausos da multidão presencial se misturaram com os corações e aplausos virtuais. Leonardo, com os olhos marejados, olhou para as meninas e depois para a câmera. Pessoal, o que vocês acharam? Perguntou para o público online. A resposta foi imediata, uma enxurrada de comentários positivos. Pelo que estou vendo aqui, vocês impressionaram o Brasil inteiro, disse ele às meninas. Aninha e Juliana estavam radiantes, mal conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Seus sonhos de música, que pareciam tão distantes enquanto cantavam no farol por algumas moedas, de repente pareciam possíveis, reais. Leonardo, então, fez o gesto que ninguém esperava. E quero fazer um convite para vocês duas, disse Leonardo, colocando o violão de lado e olhando seriamente para Aninha e Juliana. Mas primeiro, preciso falar com seus pais. Vocês podem ligar para eles? As meninas, ainda atordoadas com tudo o que estava acontecendo, pegaram seus celulares. Juliana foi a primeira a conseguir contato. Mãe, ela disse, a voz tremendo de emoção, você não vai acreditar. O Leonardo está aqui, cantou com a gente e quer falar com você. Do outro lado da linha, Sandra, mãe de Juliana, pensou inicialmente que a filha estava brincando. Mas quando Leonardo pegou o telefone e se identificou, ela quase desmaiou no meio do supermercado onde trabalhava. Boa tarde, Sandra. Aqui é o Leonardo. Sim, o cantor. Sua filha tem um talento incrível, sabia? Gostaria muito de conversar pessoalmente com você sobre um projeto que tenho em mente. Seria possível? Enquanto isso, Aninha também conseguia falar com sua mãe, Dona Célia, que teve uma reação similar de descrença seguida por euforia. Leonardo falou com ela também, fazendo o mesmo convite para uma conversa. Ficou combinado que todos se encontrariam no estúdio de Leonardo em Goiânia no dia seguinte, às 10 da manhã. Tião anotou os endereços das mães para enviar um carro buscá-las. Leonardo sabia que elas provavelmente não poderiam simplesmente abandonar seus trabalhos, mas esperava que seus patrões compreendessem a excepcionalidade da situação. Agora, disse Leonardo, voltando-se para a multidão e para a câmera, tenho um último pedido. Essa caixinha aqui, ele apontou para o recipiente de papelão quase vazio. É onde essas meninas talentosas recebem a recompensa pelo seu trabalho. O que acham de mostrarmos o quanto valorizamos a arte delas? Leonardo, então, tirou a carteira do bolso, retirou algumas notas de R$ 100 e colocou na caixinha. O gesto foi seguido imediatamente por várias pessoas da multidão, que se aproximaram para depositar dinheiro. Em poucos minutos, a caixinha transbordava de notas e moedas. Aninha e Juliana observavam a cena, lágrimas correndo livremente por seus rostos. Não era apenas pelo dinheiro, que certamente ajudaria muito suas famílias, mas pelo reconhecimento, pela validação de seu talento e dedicação. Leonardo encerrou a transmissão ao vivo, prometendo novidades em breve. Ajudou as meninas a recolher o dinheiro, que Tião guardou em segurança, e ofereceu-se para levá-las para casa. Muito obrigado a todos que pararam para ouvir essas duas estrelas, disse Leonardo à multidão. A música brasileira tem futuro, e ele está aqui, nessas vozes jovens que precisam de oportunidade e apoio. A caminhonete finalmente partiu, deixando para trás uma avenida lentamente voltando ao normal. Mas algo havia mudado.
As pessoas que testemunharam aquele momento voltaram para suas rotinas, levando consigo a lembrança de um gesto de generosidade e reconhecimento que transcendia a fama e o dinheiro. Era sobre música, sobre sonhos, sobre humanidade. Dentro do veículo, Leonardo fazia perguntas às meninas. Descobriu que elas eram colegas de classe desde o 5º ano, que cantavam juntas há quase 4 anos, que ensaiavam nos intervalos da escola e nos finais de semana. Soube que o sonho de Aninha era ter aulas formais de violão e que Juliana queria aprender técnicas vocais adequadas para não danificar sua voz. Vocês sabem que isso que aconteceu hoje é muito raro, né? Disse Leonardo. Eu poderia ter passado direto, como centenas de pessoas fazem todos os dias. Mas algo na música de vocês me tocou profundamente. Me lembrou por que comecei a cantar, por que a música é tão importante. As meninas ouviam atentamente, absorvendo cada palavra daquele que era uma lenda viva da música sertaneja. A vida de artista não é fácil, continuou ele. Tem muitos altos e baixos, muita estrada, muita saudade de casa. Mas quando você está no palco e vê que sua música toca o coração das pessoas, tudo vale a pena. A caminhonete parou primeiro na casa de Juliana, um pequeno sobrado em um bairro simples da periferia de Goiânia. Alguns vizinhos já estavam na porta, alertados pelas redes sociais sobre o ocorrido. Celulares em punho, registravam a chegada da famosa caminhonete preta. Leonardo desceu com Juliana e a acompanhou até a porta, onde foi recebido por uma tia da menina, já que sua mãe ainda estava no trabalho. Explicou brevemente sobre o encontro marcado para o dia seguinte e se despediu com um abraço. A próxima parada foi na casa de Aninha, um pouco mais distante, em um conjunto habitacional. Ali também já havia uma pequena aglomeração esperando. Leonardo repetiu o gesto, acompanhando a menina até sua casa e conversando rapidamente com uma vizinha que cuidava dela após a escola. De volta à caminhonete, Leonardo estava silencioso, pensativo. "Tudo bem, patrão?" perguntou Tião, olhando pelo retrovisor. "Tudo, Tião. Só estou pensando em como a vida dá voltas. Há 40 anos, eu era como essas meninas, cantando em bares pequenos com meu irmão, sonhando alto. Agora tenho a chance de fazer por elas o que muitos fizeram por mim ao longo da estrada." Tião assentiu, compreendendo. Conhecia Leonardo há tempo suficiente para saber que por trás do artista famoso ainda existia aquele menino de Goianápolis que nunca esqueceu suas origens. "Para onde vamos agora, patrão? Ainda dá tempo de chegar na entrevista." Leonardo olhou para o relógio. A entrevista que tanto o preocupava mais cedo agora parecia tão pequena diante do que acabara de vivenciar. "Vamos sim, Tião. Mas antes, preciso fazer umas ligações. Tenho uma ideia para essas meninas e vou precisar de ajuda para realizá-la." Enquanto a caminhonete seguia pelas ruas de Goiânia, Leonardo já estava ao telefone com seu produtor musical, explicando o que havia acontecido e compartilhando seus planos. As engrenagens já estavam em movimento para o que seria um novo capítulo na vida de Aninha e Juliana. A manhã seguinte amanheceu com o céu de Goiânia limpo e o sol brilhando intensamente, como se a natureza também quisesse participar daquele momento especial. No estúdio de Leonardo, localizado em uma área nobre da cidade, a equipe trabalhava freneticamente, preparando tudo para a reunião. Às 9h45, os carros enviados por Leonardo chegaram trazendo Aninha e sua mãe, Dona Célia e Juliana com Sandra. As mulheres estavam visivelmente nervosas, vestindo suas melhores roupas, ainda incrédulas com o que estava acontecendo. As meninas, por outro lado, pareciam mais à vontade, conversando animadamente sobre como haviam passado a noite quase sem dormir, relembrando cada detalhe do dia anterior. Leonardo as recebeu pessoalmente na entrada do estúdio, vestido de maneira simples, mas elegante, com uma camisa branca e calça jeans. Ao ver Sandra, mãe de Juliana, abriu um largo sorriso.
Então você é a fã número um que tem todos os meus CDs? Brincou ele, fazendo-a corar. Desde sempre, respondeu Sandra, emocionada. Nunca imaginei conhecer o senhor Assino por causa da minha filha. Me chame de Leonardo, por favor, ele pediu, estendendo a mão. E pode ter certeza que o talento da Juliana não caiu do céu. Deve ter puxado a mãe. O grupo foi conduzido a uma sala confortável, com sofás dispostos em círculo e uma mesa central com café, sucos e biscoitos. As paredes eram decoradas com discos de ouro e platina, fotos históricas da carreira de Leonardo e, em destaque especial, uma grande fotografia dele com Leandro. E antes de tudo, quero agradecer a vocês por terem vindo, começou Leonardo, depois que todos estavam acomodados. O que aconteceu ontem foi algo muito especial para mim. Fazia tempo que não me emocionava tanto com música. Ele fez uma pausa, olhando para cada um dos presentes. Quando vi essas meninas cantando no farol, algo me tocou profundamente. A pureza, a dedicação, o talento natural. Me lembrei de mim mesmo e do meu irmão, de como começamos, de como sonhávamos. E pensei, não posso simplesmente passar por isso e não fazer nada. Sandra e Célia ouviam atentamente, segurando as mãos das filhas. Havia expectativa no ar, mas também uma ponta de apreensão. Afinal, o que um astro como Leonardo poderia querer com suas filhas? Por isso, quero fazer uma proposta, continuou ele. Quero ajudar essas meninas a desenvolverem seu talento. Estou disposto a patrocinar aulas de canto e violão com os melhores professores de Goiânia. Sem compromisso de carreira, sem contratos amarrados. Apenas a oportunidade de aprender, de crescer musicalmente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço de Célia, que não conseguiu conter as lágrimas. Sandra também estava emocionada, apertando a mão da filha com força. Além disso, prosseguiu Leonardo, quero convidar as meninas para participarem de um projeto que estou desenvolvendo, um DVD com novos talentos da música sertaneja. Seria uma participação especial, cantando comigo. Aninha e Juliana se entreolharam, mal contendo a excitação. Um DVD com Leonardo era mais do que poderiam sonhar. E tem mais, disse ele, observando a reação de todos. Meu produtor já está preparando tudo para gravarmos um single, só vocês duas. Uma música inédita, que será lançada nas plataformas digitais. Quero que o Brasil conheça o talento de vocês. Foi a vez de Juliana não segurar as lágrimas. Aninha abraçou a amiga, também chorando, enquanto as mães tentavam processar tudo o que estavam ouvindo. Leonardo, Célia finalmente conseguiu falar. Isso é demais. Não sabemos como agradecer, mas, tem certeza? Quer dizer, são só meninas cantando no farol. Tem tanta gente talentosa por aí. Leonardo sorriu, compreendendo a incredulidade da mulher. Dona Célia, em mais de 30 anos de carreira, aprendi a reconhecer talento verdadeiro quando vejo. Suas filhas têm algo especial, algo que não se ensina. A técnica, os acordes, isso tudo elas podem aprender. Mas o que elas já têm, a paixão, a entrega, a verdade quando cantam, isso é raro. E é isso que faz a diferença. Ele se levantou e caminhou até uma mesa lateral, onde pegou algumas pastas. Aqui estão os detalhes da proposta. Tem contratos para as aulas, para a participação no DVD, para a gravação do single. Quero que levem para casa. Leiam com calma, consultem um advogado se quiserem. Não há pressa. Sandra folheou os documentos, ainda atordoada. E quanto a... Bem, quanto custa tudo isso? Perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Hoje para vocês, nada, respondeu Leonardo com firmeza. Considere um investimento que estou fazendo no futuro da música brasileira. Se um dia elas se tornarem grandes estrelas, ficarei feliz em dizer que contribuí um pouquinho para isso. Se escolherem outro caminho, terão pelo menos tido a oportunidade de desenvolver seu dom. A reunião continuou por mais uma hora. Leonardo explicou detalhes do projeto, respondeu perguntas, ouviu preocupações.
Apresentou sua equipe, que incluía o produtor musical Victor Chaves, o empresário Marcos Buaiz e a assessora de imprensa Clarice Alves. Quando tudo foi esclarecido, Leonardo fez um último convite. Que tal conhecerem o estúdio? Podemos até gravar algo informal, só para vocês sentirem como é. Os olhos das meninas brilharam com a proposta. Rapidamente, o grupo se dirigiu para a sala de gravação, um espaço impecável com equipamentos de última geração. Leonardo pediu para que Aninha e Juliana entrassem na cabine de isolamento acústico, enquanto ele explicava para as mães como funcionava o processo de gravação. Victor, o produtor, colocou fones de ouvido nas meninas e ajustou os microfones na altura correta. Leonardo sugeriu que cantassem Pense em Mim, a música que ele tinha ouvido elas cantarem no farol. Vai ser diferente do que vocês estão acostumadas, explicou Leonardo, falando pelo microfone da sala de controle. Vocês vão ouvir a base instrumental nos fones, mas não vão escutar uma a outra como na rua. É uma técnica diferente, mas tenho certeza que vocês vão se adaptar rapidamente. As meninas assentiram, nervosas, mas determinadas. Victor deu o sinal e a música começou a tocar nos fones. Após alguns compassos de introdução, Aninha e Juliana começaram a cantar. A primeira tentativa foi tímida, vacilante. As meninas estavam claramente intimidadas pelo ambiente profissional, pelos equipamentos sofisticados, pela presença de Leonardo e sua equipe observando atentamente. Está ótimo para uma primeira vez, disse Leonardo pelo microfone. Mas sei que vocês podem fazer melhor. Esqueçam onde estão, esqueçam quem está assistindo. Fechem os olhos se precisar. Cantem como cantavam ontem no farol, com alma, com verdade. Aninha respirou fundo, ajustou o violão e fez um sinal para Victor reiniciar a base. Desta vez, quando começaram a cantar, algo mágico aconteceu. As vozes fluíram naturalmente, se encaixando perfeitamente com a base instrumental. Juliana atingiu notas que nem ela mesma sabia que podia alcançar. Aninha dedilhava o violão com uma confiança surpreendente. Na sala de controle, Leonardo e sua equipe se entreolharam, impressionados. Sandra e Célia choravam silenciosamente, orgulhosas das filhas. Quando a música terminou, houve um momento de silêncio na sala, como se ninguém quisesse quebrar o encanto daquele momento. Isso, disse finalmente Leonardo, isso é o que eu ouvi ontem no farol. Isso é o que o Brasil precisa ouvir. As meninas saíram da cabine de gravação sorrindo, os rostos corados de emoção. Leonardo as abraçou, genuinamente emocionado. Vocês acabaram de gravar sua primeira música em um estúdio profissional, disse ele. Como se sentiram? Foi incrível, exclamou Juliana, que parecia ter superado definitivamente a timidez inicial. No começo fiquei nervosa, mas depois parecia que estávamos só cantando, como sempre fazemos. É exatamente isso, concordou Leonardo. O segredo é esse. Não importa onde você está cantando, se é num farol ou num estúdio, se é para 2 pessoas ou para 20.000. O que importa é a verdade que você coloca na música. O restante da visita passou em um borrão de emoções para as meninas. Conheceram o resto do estúdio, viram instrumentos que Leonardo havia usado em gravações históricas, até pegaram um violão que tinha pertencido a Leandro, uma relíquia que Leonardo guardava com carinho. Antes de se despedirem, Leonardo fez questão de tirar várias fotos com elas. Algumas sérias, outras fazendo caretas ou sinais de rock com as mãos. Era como se, por um momento, ele também tivesse voltado a ser aquele jovem sonhador de Goianápolis, compartilhando a alegria simples de fazer música. Então está combinado, disse Leonardo, enquanto acompanhava o grupo até a saída. Semana que vem começam as aulas. O motorista vai buscar vocês em casa nos dias marcados. E em 2 meses, gravamos o DVD. 2 meses? Perguntou Aninha, preocupada. É tempo suficiente para aprendermos tudo o que precisamos? Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro da menina. Vocês já sabem o principal.
O resto é só polimento, é só técnica. E vocês vão aprender rápido, tenho certeza. As despedidas foram emocionadas, com abraços apertados e promessas de manterem contato frequente. Leonardo garantiu que sua equipe estaria à disposição para qualquer dúvida ou necessidade e pediu que as meninas continuassem praticando em casa, mas que parassem de cantar nos faróis. Agora, elas tinham um compromisso profissional a zelar. Enquanto observava os carros se afastando, Leonardo sentiu uma presença ao seu lado. Era Tião, sempre discreto, sempre presente. "Fez uma coisa bonita, patrão", comentou o motorista. Essas meninas nunca vão esquecer esse dia." "Nem eu, Tião", respondeu Leonardo, pensativo. "Sabe, às vezes a vida nos dá presentes disfarçados de coincidências. Eu poderia ter pegado outro caminho ontem, poderia ter ignorado aquelas vozes no farol, como tantas pessoas fazem todos os dias. Mas algo me fez parar, algo me fez escutar." Tião assentiu, compreendendo perfeitamente o que o patrão queria dizer. "O senhor acha que elas vão longe?" perguntou. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o horizonte de Goiânia, para aquele céu azul que tinha testemunhado tantos sonhos nascerem. "Não sei, Tião. O caminho da música é longo e cheio de obstáculos, mas de uma coisa eu tenho certeza: elas não vão falhar por falta de oportunidade. E isso, no fim das contas, é tudo o que a gente pode oferecer para alguém, uma chance de mostrar seu valor." Os meses seguintes foram intensos para Aninha e Juliana. As aulas de canto e violão aconteciam 3 vezes por semana, ministradas pelos melhores professores de Goiânia. Nos finais de semana, elas iam ao estúdio de Leonardo para ensaios e gravações. A rotina era cansativa, especialmente conciliada com a escola, mas as meninas nunca reclamavam. Cada minuto dedicado à música era 1 minuto de alegria pura. O single "Meninas do Farol", especialmente composto para elas por Leonardo e sua equipe, foi lançado nas plataformas digitais exatamente 2 meses após aquele encontro fatídico. A música, que contava justamente a história de 2 jovens cantoras descobertas em um semáforo, rapidamente ganhou as rádios do Brasil inteiro. A participação no DVD de Leonardo, Novos Caminhos, foi gravada em uma noite mágica em Goiânia, com uma plateia de 5.000 pessoas. Quando Aninha e Juliana subiram ao palco para cantar com o ídolo, foram recebidas com uma ovação que fez o chão tremer. Não eram mais as meninas anônimas do farol. Eram artistas, reconhecidas e admiradas. 1 ano depois, na sala de sua casa em Goiânia, Leonardo assistia a um programa de televisão onde Aninha e Juliana, agora conhecidas como as Meninas do Farol, davam uma entrevista. Falavam sobre seu primeiro EP, sobre a turnê que estavam prestes a iniciar, sobre os sonhos que tinham para o futuro. "E como começou tudo isso?" perguntou a apresentadora. As meninas se entreolharam, sorriram e responderam em uníssono. "Com um homem que parou para ouvir." Leonardo desligou a televisão, sorrindo. Do lado de fora da janela, o céu de Goiânia continuava azul, imenso, cheio de possibilidades. Em algum farol da cidade, talvez naquele exato momento, outro talento esperava ser descoberto. Outro sonho aguardava uma chance de se realizar. E ele pensou em como a vida dá voltas, em como os destinos se cruzam de maneiras inexplicáveis. Pensou em seu irmão Leandro, em como ele teria ficado orgulhoso de ver aquelas meninas crescerem musicalmente. Pensou na responsabilidade que todos temos de estender a mão para quem está começando, de abrir portas, de criar oportunidades. No fim das contas, o gesto que ninguém esperava não tinha sido apenas parar o trânsito para cantar com 2 meninas desconhecidas. O verdadeiro gesto inesperado havia sido perceber, em meio à correria da vida, o talento que brilhava ali, esperando apenas uma chance de mostrar seu valor. E esse, Leonardo sabia, era o gesto que realmente importava.